amado, Pai do Senhor Jesus. Estamos aqui na praça hoje, aqui no centro de Araçatuba, com a música Leão da Tribo de Judá, um morador que pediu, né? Louvor muito lindo, maravilhoso, vou até baixar ele. Estamos aqui para trazer mais uma mensagem, amados, do Evangelho. E compartilhe o nosso trabalho para que mais almas sejam alcançadas pelo Evangelho, amados. Estamos vendo aqui, ó, moradores, pessoas aqui na praça, calçadão, tendo a feirinha aqui hoje. Aproveita, amado, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe o nosso trabalho para que o Evangelho chegue a mais almas. Precisamos, amados, porque Jesus está às portas e a gente não pode. Tem muitas almas aqui precisando de uma palavra. Nós precisamos levantar mais trabalhadores. A seara é grande, mas trabalhadores ainda são poucos. Precisamos de pessoas disponíveis, como os irmãos que já tem aqui também, mais pessoas para poder a gente propagar esse Evangelho. Já ganhamos o reino do céu, que é a promessa do Senhor, na nova Jerusalém. Tá levando a mensagem. Tá levando a mensagem do mestre. Opa! É. Guia! Jesus, amado. Pastor! Guia! Sim, tá chegando, viu? Anuncia aí, viu? Tem que anunciar para despertar, né? Anuncia que Jesus está morto já. Sim. Mensagem. Não vai correr, não. Bom, uma boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nessa tarde aqui com todos vocês que vai estar acompanhando ao vivo, online, a todos que estão aqui ouvintes da palavra. Jesus fala para a gente pregar o Evangelho a toda criatura. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos angustiosos nessa nação. E Jesus está às portas, meus amados. Os portais estão se abrindo. Jesus, ele vai voltar uma hora onde todo olho verá, com grande poder e glória sobre as nuvens. E a palavra que hoje nós vamos meditar está no livro de João. Capítulo 14. Aqui fala sobre Jesus, que Ele é o único caminho e a salvação dos homens. E só por meio dele que você pode se chegar a Deus. Vamos meditar essa palavra aqui hoje. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Ou quando eu for e eu vos preparar um lugar, virei outra vez, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Então aqui Jesus falava para os discípulos, e ele voltaria novamente, e levaria para onde ele estiver. E onde ele está hoje, amados? À direita do Pai, com grande poder e glória. Ele está lá na Nova Jerusalém, preparando moradas para você hoje. Jesus, ele veio para resgatar o pecador. Jesus não veio para condenar, e sim salvar o que está perdido, o que está sofrido, o que está doente, que está na depressão. Você que talvez passando um momento difícil da sua vida, mas o Senhor não te abandona. Entregue o seu coração para Deus hoje. Entregue o seu coração para Jesus, para Ele mudar a tua história, e levar para você, para a Nova Jerusalém, que é a promessa do nosso Rei, do Messias, que se tornou homem no meio de nós. O braço do Senhor, que está em Isaías 53. Disse então Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conhecereis, e o tendes visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo com vocês, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui ainda Filipe estava com dúvida para mostrar o Pai, sendo que o próprio Senhor Jesus, ele tem o caráter do Pai. Porque ele é o caráter do Pai, é a essência do Pai. Tudo que Jesus fazia é pela vontade do Pai e não por vontade dele própria. Glória. Porque ele se tornou no meio de nós. Porque Deus deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele tem a aparência do Pai, o caráter do Pai, tudo dele vinha do Pai. E na Filipe, com essa dúvida, felizes são vocês hoje que não viram e creram em Jesus. Mais felizes são aqueles que crêem sem ter visto. Você imagina, você crê naquilo que você não vê, naquilo que você não viu. Alegre-se, não desanime, não deixe as circunstâncias, as provas, as situações, as dificuldades te abalar a tua fé. Porque o inimigo, ele quer isso mesmo. E nós perdemos a esperança. Mas Jesus é a esperança. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém chega ao Pai senão por meio dele. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? Credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? Por causa das mesmas obras? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras maiores que eu faço. E há fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedis em meu nome, eu o farei. Se pedis alguma coisa em meu nome, farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E esse Consolador, amados, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, o advogado fiel. É esse que o Senhor enviou para te consolar, para te ajudar nas horas mais difíceis. Então não desanimais, não desanime.
Nem se perturbe por coisas que estão acontecendo no mundo. Confiai no Senhor Jesus, arrependendo dos seus pecados, colocando tua vida e teu coração diante do Senhor em ordem, para que você possa participar da morada que o Pai tem preparado para vós. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O Espírito, amados, está dentro de vós. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, é Espírito. Quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, uma voz do céu falou: esse é meu Filho amado, que me comprais. E desceu numa pomba em forma de Espírito. Aí já está, Pai, Filho e Espírito. O Espírito de Deus está em cada ser humano. Só basta a gente deixar o Espírito Santo de Deus habitar em vós. Se você já tem o Espírito, só basta você reconhecer Jesus, reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador. Então muitas pessoas questionam se Deus existe, se Deus não existe. Vamos pegar um exemplo. O Pai é Filho e Espírito. O Pai que falou com a voz, meu Filho amado. O Espírito que desceu como uma pomba. E o Filho que estava sobre as águas. Se você pegar um átomo, é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Qualquer objeto hoje sólido é formado por esses três elementos. Olha a coincidência. Pai, Filho e Espírito. Prótons, elétrons e nêutrons. A água é formada por três elementos. H2O. 2 hidrogênios e um oxigênio. E a água se forma vida. A água representa a vida. Olha que coincidência, tem três átomos. O fogo é alimentado por três elementos. É muita coincidência, né? E muita gente ainda questiona se Deus não existe. Como que Deus não existe? Se Ele é Pai, Filho e Espírito, e se todas as coisas que são feitas por Ele têm os três elementos. Olha só, e muitas pessoas às vezes não percebem esses pequenos detalhes. Esses detalhes, e quanto esse Deus é maravilhoso, como Ele é tão maravilhoso, ao ponto de dar o seu Filho amado por todos nós, para que todos sejam salvos. Naquele dia que estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isto, estando convosco. Então aqui ele fala, aquele que guarda as suas palavras e os seus mandamentos, aquele que os guarda, nele vai habitar o Senhor. Aqui fala, e faremos morada. Deus só faz morada se você abrir o coração para Ele. Deus só pode fazer morada na sua vida se você abrir teu coração para Ele. Primeiramente, é abandonando os seus pecados, é reconhecendo como o único Senhor, como o único Salvador, como o único advogado e como o único mediador. Aí Ele vai fazer morada na tua vida, podendo te transformar teu coração, podendo mudar a sua situação, porque nada é impossível aos olhos daquele que crê. Mas aquele Consolador
o Espírito Santo, o advogado, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Deixo-vos a paz, mas a minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Esse Consolador é o Espírito Santo, é o advogado fiel. Aqui já cai por terra a heresia de que Maria advoga. Já cai por terra, porque aqui fala que o Espírito Santo é o Consolador, é o advogado. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala que só há um advogado. Filhinhos, se alguém de vós pecar, temos um advogado que é Jesus. Aqui nessas passagens já cai por terra a heresia que a igreja romana criou, que Maria advoga na hora da morte. Por quê? Porque isso é doutrina criada por homens. Então aqui já fala que o Espírito Santo é o Consolador. Maria não vai te consolar na hora da morte, mas é o Espírito Santo de Deus que te consola. É o Espírito Santo de Deus que pode transformar a sua vida. E é Jesus, o advogado fiel. Ele é teu advogado. Maria não pode te advogar na hora da morte, porque isso é doutrina criada pela religião, que aqui prova que o Espírito Santo é o advogado fiel, o Consolador, e Jesus, porque os três são ligados, Pai, Filho e Espírito. Quem criou essa heresia que Maria advoga? Aí muitos vão questionar, está falando mal da Maria. Ninguém está falando mal, apenas está falando o que a palavra diz. Por quê? Porque perturbaram, criaram doutrinas que não eram para ter sido criado. Doutrina de homens. Maria não pode te advogar, porque o Espírito Santo Consolador, Ele que é o que te advoga, é Ele que te ensina, é Ele que te guia, é Ele que te orienta. Não é ela, é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no Pai, está no Filho, porque eles são um só, porque eles andam juntos, desde o começo da criação. Lá em Gênesis 1, versículo 26, fala, então passamos o homem à imagem e à sua semelhança. Olha como Jesus já estava desde o princípio da criação. O Pai, o Filho e o Espírito. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha aqui, amados, como que Maria pode advogar na hora da morte. Amados, é só Jesus que pode te salvar. Só Jesus que pode mediar você. Só Jesus que pode interceder por você. Não é Maria, não é nenhum outro santo que morreu, porque eles também precisavam de um Salvador, assim como nós. Eles estão apenas esperando o grande dia da ressurreição, para a glória com o Senhor nos ares. Então, arrependa-te dos teus pecados, confia no Senhor, confesse o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida, para que Ele possa fazer morada, para que você possa participar da morada eterna com o Senhor, na nova Jerusalém celestial, que é a promessa do Senhor para nós. Arrependa-te dos seus pecados, busque quanto é tempo, enquanto se pode, porque a graça irá se fechar a qualquer momento, porque a palavra de Deus vem se cumprindo, as profecias estão se cumprindo no mundo inteiro, rumores de guerras, paz e segurança, como é a promessa que o anticristo ia fazer, é o que ele está fazendo. O mundo está sendo preparado, o mundo está sendo preparado para um governo do maligno, do iníquo, do assolador, e as pessoas não estão percebendo, a igreja ainda está dormindo, seja você católico, evangélico, espírita, acorda, desperta desse engano, porque Jesus está às portas, meus amados. Arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Assim como João Batista, preparando o povo para as águas, batizando, ele falava, o reino do céu está próximo. Jesus, ele se fez já homem no meio de nós, e tem um falso aí que quer imitar ele, que quer imitar Jesus. Ele está assim, querendo se manifestar ao mundo, e já está aqui na terra operando, que é o espírito do anticristo. É um falso Messias, que os judeus tanto esperam, porque eles não creram na verdade que poderiam salvar, porque creram na mentira.
E eles esperam por um Messias. E esse Messias nada mais é que o anticristo, o assolador, sendo que o nosso Senhor já se fez homem no meio de nós, já morreu por nós, pelos nossos pecados. Não há mais necessidade de sacrifícios, só basta a gente reconhecê-lo, arrependendo dos pecados e voltando sua vida para o Senhor, para que você seja salvo, para que você faça morada eterna com Jesus. Porque essa é a promessa dele, essa é a promessa do Senhor para nós, para que todos cheguem pelo conhecimento da verdade e tenham a salvação, porque o Senhor não quer que tua alma pereça, porque a tua alma para Jesus é muito importante. Não deixe que o inimigo tire isso de você. O inimigo quer tirar isso de você. O inimigo quer tirar a tua paz. O inimigo quer tirar a tua paz. Ele quer destruir tua vida, quer destruir tua família. Mas Jesus, ele quer te dar vida. E ele é o único que pode salvar. Ele é o único. Não existe outro meio. Se alguém pregar que existe outro meio, ou chegar algum anjo falando que existe outro meio de chegar-se a Deus, não acredite, pois é engano. Por isso que religião, eles criam tantas doutrinas de homens. Aí igual muitas igrejas evangélicas estão voltando ao judaísmo, estão voltando às antigas fábulas do judaísmo. O apóstolo Paulo, que veio aqui para os gentios, pregou a graça, a salvação pela graça de Jesus, pela misericórdia. Só que, infelizmente, eu vejo igrejas evangélicas hoje voltando às velhas práticas, Arca da Aliança, aquela estrela de 6 pontas, estrela de Davi, colocando coisas, doutrinas que o Senhor não pediu. Acorda, cuidado com esses enganos, cuidado com essas fábulas. Lá em 1 Timóteo capítulo 4 fala sobre essas fábulas. Cuidados, fábulas judaizantes. Na internet também tem muitos canais, pessoas judaizando, estão colocando coisas que Jesus não pediu. Nós estamos na graça ainda, amados. Cuidado para que ninguém vos engane com essas doutrinas de homens, com essas doutrinas, fábulas judaicas que criaram e estão implementando dentro das igrejas, onde se pode fazer tudo. Igreja de fundo preto, é palco colorido com luzinha, é com fumaça, é coisa sem necessidade. A igreja simples, pura e imaculada que o Senhor quer, é aquela igreja que não tenha nada dessas coisas, mas que tenha verdadeira adoração, de forma simples, de forma humilde. É isso que o Senhor quer de nós, que o adoremos em espírito e em verdade, de forma mais simples. Não precisa de todas essas coisas, mas muitos preferem buscar essas igrejas. Sabe por quê? Porque querem ouvir aquilo que ela quer ouvir, mas não querem ouvir a verdade. Não quero ouvir o verdadeiro evangelho, não quero ouvir porque fala do pecado, quero ouvir sua vitória, quero ouvir sua bênção. Se você quer entrar na Nova Jerusalém, amados, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que ser purificado, você tem que ser refinado. Sem santidade, ninguém verá Deus, ninguém verá Deus. E o Senhor quer isso de nós, não é só para mim, mas para todos nós, para que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da salvação por meio de Jesus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou como o mundo a dá. Não se turbai o vosso coração, e nem se atemorize. Não fique perturbado com as coisas que estão acontecendo no mundo, com os rumores de guerra, com as pestes. Não se atemorize com essas coisas, porque Jesus fala que essas coisas iriam acontecer. Ele fala, permanecer em mim e será salvo. Permaneça a tua fé em Jesus. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Olha o que Jesus falou aqui, no versículo 30.
já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, que nada tem dele, que nada tem de Jesus. Quem que é o príncipe deste mundo, amados? É o que está operando, é o que está fazendo o caos acontecer, para ser implementada a nova ordem mundial. É o falso Cristo, é o príncipe que já está condenado, só que pouco tempo lhe resta. Este é o príncipe que Jesus fala aqui no versículo 30. Porque se aproximou o príncipe deste mundo, que nada tem dele, que nada tem de Jesus. É enganador, é mentiroso, é o pai da mentira. E ele está agindo nesta terra. Tudo que aconteceu na pandemia foi criado de propósito. Para quê? Para que criasse caos, medo e pânico nas pessoas. Para que as pessoas aceitassem numa boa esse sistema. E é o que ele está fazendo. É o príncipe deste mundo que já está condenado. E Jesus vai voltar, porque na sua segunda vinda gloriosa, ele vai destruir com o sopro da sua boca. Ele vai aniquilar o iníquo, o assolador, o filho da perdição. Porque esse filho da perdição, ele vai se assentar no lugar santo. E esse lugar santo, amados, é o que estão preparando lá em Israel. O terceiro templo está sendo construído para esse falso Cristo, que vai aparecer durante o mundo e vai enganar as nações. Ou seja, já está enganando as nações. Já está enganando as nações. É o comunismo a nível global, a implementação de um governo. É isso aí que está acontecendo. E muitas pessoas, muitas vezes, não sabem dessas coisas. Porque acham que é loucura, acham que é teoria da conspiração, mas não é. Porque tudo que Jesus profetizou, estamos vivendo hoje. Então é tempo de arrepender dos seus pecados e colocar a sua vida em ordem com o Senhor. Para que você tenha a vida plena e eterna com o Senhor na Nova Jerusalém. Porque a tua alma é importante para Ele. A tua alma é importante. Quando a gente morre, amados, o nosso corpo vai voltar para o pó. O seu espírito volta para Deus. E a tua alma? E a tua alma para onde vai? Por isso que o Senhor fala, cada um analise-se a si mesmo. Analise-se a si mesmo. Eu não estou aqui para apontar dedo, para pecar de ninguém. Mas o Senhor fala, analise cada um a si mesmo. A si mesmo. Então a gente tem que analisar a si mesmo. As nossas ações, as nossas atitudes, as nossas obras com o nosso próximo. Porque o Senhor vai julgar no dia. No grande dia Ele vai julgar conforme as nossas obras. Tudo que você fizer de mal para o seu corpo, se você estiver no adultério, se você estiver na fornicação, no homossexualismo, na bebida, na droga, tudo que você faz com o teu corpo, você está destruindo o seu templo. E o templo, vós sois o templo de Deus. Vós sois o templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, amém, Deus, porque eu falo, o Espírito Santo de Deus. Porque o seu corpo é templo do Espírito. Cuidado o que você faz com o teu corpo. Porque nós prestaremos conta aquilo que nós fizemos com o nosso corpo. Então o Senhor fala hoje, arrependa-se. Busque o face do Senhor enquanto se pode. Abandone os seus pecados. Porque Ele é fiel para perdoar os seus pecados. Ele é justo. Ele é o consolador, Ele é o advogado que pode te advogar, amados. Depois da morte não pode mais te advogar. Porque em Hebreus 9, 27, fala, após a morte segue-se o juízo. Então o advogado está aqui hoje para te advogar. Depois que você morrer, não tem mais advogado, é juiz, é juízo. Aí é onde mostra que o único advogado é Jesus. Jamais um versículo que mostra que a heresia de que Maria advoga na hora da morte cai por terra. Essa doutrina criada por mãos de homens. Doutrinas humanas. Porque é o Espírito Santo que consola o homem. Ele é o advogado. Então não acredite nessa que Maria vai te advogar. É tudo doutrina. Nenhum santo que morreu pode te advogar. Porque eles morreram.
eles estão aguardando também a ressurreição. Então quem prega que aqueles que morreram podem interceder é outra doutrina criada por homens. E por que a igreja romana não prega a verdade? Por que os padres não pregam a verdade? Por que eles escondem a verdade dos fiéis católicos? E vão ser cobrados por cada alma que perecerem. Vão ser cobrados se não se arrependerem e não voltarem a pregar a verdade. Dará conta, no grande dia dará conta, porque chegarão diante do Senhor e vão falar: expulsamos em teu nome, curamos, profetizamos, e o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós para o lago de fogo. Vão dar conta pelas almas, porque não deram crédito, porque não pregaram a verdade, porque criaram suas próprias doutrinas. E o Senhor vai dar conta, vai ter que dar conta de cada alma que foi perdida por causa de doutrinas criadas por homens. Pode ter certeza disso. Ninguém escapa aos olhos do Senhor, porque Ele conhece tanto os nossos corações e os nossos pensamentos. Como diz, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Assim como Ele diz, o príncipe deste mundo já está aqui operando. E o tempo dele está acabando. E ele está levando muitas almas para o lago de fogo. Por quê? Porque muitas pessoas não dão crédito à verdade. Preferem o engano. Preferem continuar em suas doutrinas religiosas, doutrinas de homens. Aí as pessoas, por falta de conhecimento da palavra, acabam perecendo. E o Senhor não quer que ninguém pereça, porque o lago de fogo foi destinado para Satanás e seus anjos, e para o falso profeta, que já está se levantando. Bom, obrigado. Ah, você tá bom, depois eu tomo. Não, obrigado. Tá bom. Então o Senhor, Ele fala: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado a hora. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, 17, fala assim: porque a carne cobiça contra a carne, o Espírito contra a carne, a estes opõe-se um ao outro, para que não façais o que querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estarás debaixo da lei. Essa passagem, ela fala do pecado, ela fala das obras da carne. E aqui fala: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério. Quantas pessoas hoje não estão no adultério? Traem nos seus maridos, traem nas vossas esposas. Quantas pessoas não estão em segundo, terceiro casamento? Estão cometendo adultério. Quantas pessoas não resolveram casar com um homem ou com uma mulher divorciada? E está em adultério junto com a pessoa. Por quê? Porque não conhece a palavra. Não lê Mateus 19, Romanos 7, que fala sobre adultério. As pessoas não buscam conhecimento, aí vão acreditando que os patrões: não, você pode casar sim. Casamento é um só. Quantas pessoas não estão no adultério, amados? Prostituição. Quantos jovens, homens e mulheres estão na prostituição hoje? Vendendo seus corpos para ter dinheiro, para sustentar, para sobreviver. Deus não se agrada. O seu corpo é templo do Espírito. O seu corpo não foi feito para se prostituir. O seu corpo não é como uma laranja, para ser usado e jogado fora, como um bagaço. Porque o seu corpo é templo do Espírito.
Não venda o seu corpo, porque você está profanando o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. A impureza, a pornografia, a masturbação, práticas que o Senhor abomina e não se agrada. A impureza do coração, a impureza dos pensamentos, a malícia, os maus pensamentos. Essas coisas também que não agradam o Senhor. Porque o Senhor conhece os vossos corações, conhece os vossos pensamentos. Porque essas são as obras da carne. A lascívia, a idolatria. Quantas pessoas hoje estão na idolatria? Quantas pessoas hoje estão servindo ao dinheiro? Só pensam no dinheiro. Dinheiro, 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 esquece de Deus. Se torna idolatria. Quantas pessoas não pegam uma imagem de escultura, não acende uma vela e presta ali uma homenagem, um respeito, ou se dobra em frente de uma imagem, seja de qualquer um, porque no primeiro mandamento fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a sua alma, e não farás imagem de escultura, nem do que está no céu, nada do que está no céu, nem na terra, e nem nas águas, e nem do que está debaixo da terra. Não é para fazer imagem de anjos, de aves, de pássaros, nada do que está no céu, e prestar culto e homenagem, nada do que está na terra, nem de homens, nem de seres animais, nem do que está dentro das águas, nem do que está debaixo da terra, os mortos. Onde eu posso fazer imagem dos que morreram e prestar culto a eles? Onde irá um exemplo dos mártires, dos homens que morreram pelo Evangelho? Sendo que o próprio mandamento fala que não pode fazer imagem, nem o que está no céu, nem na terra, nem nas águas, nem o que está debaixo da terra. Então arrependa desse pecado, porque esse pecado é o que te afasta de Deus. É o que afasta de você ter milagres na sua vida. Por isso que muitas vezes as pessoas sofrem enfermidade. Sabe por quê? Porque ficam praticando idolatria. E Deus só pode curar quando a pessoa só busca Ele em espírito e em verdade. Aí Deus cura. Aí Deus faz a obra. Vou te dar um exemplo. Essa nação, uma imagem que foi encontrada dentro de um rio. Uma imagem de uma mulher, de um pedaço de barro, de gesso, e levantada como uma deusa, uma padroeira. Por que você acha que a nossa nação sofre? Por causa da idolatria. Por causa da idolatria. Porque levantaram um Deus de barro. E Deus não habita num barro. Se Deus não habita nem em templos feitos por mãos de homens. Deus tem que habitar em você, no seu coração, porque vós sois o templo do Espírito. Feitiçaria. Quantas pessoas não praticam feitiçaria? Obras de macumbaria para prejudicar o próximo, para destruir a vida das pessoas, por inveja, porque o outro está crescendo, porque o outro está tendo sucesso. Quantas pessoas não usam dessas obras para destruir vidas, destruir até famílias? E as pessoas não sabem. A inveja é pior. A inveja é pior ainda que a feitiçaria. Pratica bruxaria. E usam essas imagens de escultura. Porque a maioria dessas imagens de escultura é encontrada em terreiros. Ah, mas é bonito. É uma lembrança só. Está colocando um demônio dentro de sua casa. Porque lá em Oséias 4,12 fala: o meu povo consulta a sua madeira e a vara lhe dá resposta. Por trás de uma imagem existe um espírito de prostituição que os enganou. Olha aí. O próprio Senhor fala para Oséias: por trás de uma imagem existe um espírito de prostituição, um espírito maligno. Ou seja, um pecado. Pecado de idolatria, pecado de feitiçaria, são obras da carne. Inimizade.
As pessoas criando desavenças, jogando um colega contra o outro no trabalho, ou dentro de uma escola, ou dentro de um ciclo de amizades. É um fazendo fofoca, criando inimizade entre um e outro. É pessoas na família, parentes, criando inimizade entre parentes, familiares. São obras da carne, e o Senhor não se alegra com isso. Emulações, iras. Quando as pessoas não ficam iradas, às vezes uma pessoa num acidente de trânsito perde a razão, deixa sua ira, e onde faz uma besteira, acaba tirando a vida de alguém por causa da ira. Ou às vezes destrói a vida de alguém por causa da ira. Às vezes destrói até com palavras. Às vezes nem tira a vida da pessoa, mas com palavras destrói uma vida. Beleza, dissensões, heresias. Heresias, como eu já disse, heresias são doutrinas. Doutrinas, filosofias humanas, doutrinas criadas por homens. Inveja, homicídio. Quem comete assassinato, quem mata o seu próximo, que não tem misericórdia do seu próximo, que tem coragem de tirar uma vida. Pessoas que praticam o aborto, que têm coragem de tirar a vida de um ser inocente, não deixando ele nascer, impedindo dele ter a vida. Isso é assassinato, é um crime gravíssimo. Lembra de Abel e Caim? Caim matou o próprio irmão por causa da inveja. Por causa da inveja. Então essas coisas são as obras da carne. Bebedice, glutonarias. Não é só bebida não. A pessoa que é gulosa, que só pensa nela, não tem coragem de compartilhar um pedaço de pão pro próximo. Chegou aqui, ó, um ser humano aqui, ó, um morador aqui, ó, na praça, me ofereceu água, me ofereceu suco. Pessoas que a gente menos esperam, que tem amor pelo próximo. Pensa no próximo. E muitas vezes a gente passa por essas pessoas e nem dão bola. Não tem coragem, às vezes, de dar uma marmita. Fala não. Por quê? Porque são amantes de si mesmo. Não tem coragem de olhar para o seu próximo. O Senhor fala que a gente tem que compartilhar daquilo que a gente tem. Compartilhar mesmo do pouco que você tem para aquela pessoa que às vezes precisa, às vezes, de um pão. Às vezes precisa de um leite. A gente tem que olhar para o próximo, como a nós mesmos. Então essas obras da carne, cuidado com a glutonaria. Pense no próximo. Sodomia. Sodomia, que são práticas de pessoas do mesmo sexo terem relações, ou seja, homossexualismo, lesbianismo. A palavra do Senhor fala que homem não deitará com outro homem, pois é abominável aos olhos do Senhor, nem mulher com mulher. São palavras do próprio Deus. Não é que eu penso, que eu acho, não, está escrito aqui. Quem pratica essas coisas são obras da carne, e quem pratica tais coisas não herdará o reino do céu. O Senhor deixa bem claro. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e consciências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos e vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então quem tem os frutos do Espírito, para essas coisas não existe lei. Mas se não abandonarem os prazeres da carne,
não herdará o reino do céu. São palavras do próprio Senhor. Então é tempo de arrepender. É como diz em João 14, Jesus é o caminho, Jesus é o advogado fiel, Jesus, com seu Espírito Consolador, é Ele que pode te libertar, te curar do pecado e sarar. Ele é o único que pode sarar a tua vida, o teu coração e sarar esta nação. Só depende das pessoas tomarem posição, renunciar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo e se arrependerem e viverem para Cristo, para assim fazer parte da morada eterna na Nova Jerusalém, que é a promessa do Senhor. É como ele diz, lá há muitas moradas, então arrependei-vos, arrependei Araçatuba, arrependei a nação brasileira, porque Jesus está próximo. Amém? Que Deus abençoe nesta tarde maravilhosa a cada um de vós, e que o Espírito Santo de Deus permaneça entre vós, que abençoe a tua casa, a tua família e tua vida. Amém. Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilha aí com o pessoal aí de onde você está aí na Europa aí. Agradecer aqui este momento, né, por essa presença nessa tarde aqui em Araçatuba, no calçadão, levando aqui uma mensagem de esperança para as pessoas, né, que é o Evangelho. Eu quero aqui agradecer aí aqueles que compartilham esse trabalho maravilhoso, né, que Deus tenha abençoado, não só na minha vida, mas na vida dos irmãos, o irmão Manuel, o irmão Edson, o irmão Genilson, que está aqui sempre conosco com a gente também, o irmão Claudinei e outros pregadores que o Senhor tem levantado aqui nessa cidade, que o Senhor ainda há de levantar, para glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome dele. Amém? Compartilhe o nosso trabalho. Deus abençoe vossas vidas, vossa família, né, e guarde a vida de